Tudo começa quando o inspetor pressiona Yolanda para ela contar para onde Aníbal pode ter levado Ângela. Na mansão Santillana, Leonardo vê Alma de longe e vai até ela perguntando por que a loira está chorando, e ela conta que seu pai está passando por dificuldades financeiras. E fica muito triste pois prometeu a Sandro que iria ajudar com o dinheiro para eles não perderem a casa. Leonardo fala que Alma não tem obrigação nenhuma com isso, mas ela insiste dizendo que não pode deixar Mirta na mão. E dá um papel para ele dizendo que ali está o valor que ela tem juntado por anos, e que é suficiente para pagar a casa. Então Leonardo fica surpreso com a atitude dela, e Alma pergunta se ele vai aceitar, mas Léo diz que é muita gentileza da parte dela, e nunca imaginou que ela teria essa atitude, porém fala que não vai aceitar, e que jamais deixará sua mãe passar por dificuldades. Ele também lembra que tem um apartamento que comprou quando eles iam se casar, e que lá cabe todos eles. Alma tenta insistir, mas Léo recusa, dizendo que nunca vai esquecer esse gesto dela, e então sai, e Alma respira aliviada. No cativeiro, Aníbal amarra Ângela com força, e fala que agora ela não vai mais se soltar, e Ângela fala que ele vai pagar por tudo, porque a polícia vai chegar. Aníbal coloca um pano na boca dela e depois amarra outro. E em seguida o telefone dela toca e ele fala que é Leonardo, o doutor. Aníbal atende e Leonardo pede para falar com Ângela, mas ele diz que ela está muito ocupada atendendo um cliente. E Leonardo, sem entender, pede para passar para ela. Mas Aníbal irrita ele dizendo que ela não pode falar agora, pois está muito concentrada no seu trabalho. Então Leonardo fica furioso querendo saber quem está falando, enquanto Ângela está desesperada querendo gritar, e então Aníbal desliga na cara dele. Léo tenta retornar, mas o celular de Ângela cai na caixa de mensagem. Aníbal escuta o áudio que Ângela gravou na pensão, e fala para ela que aquilo iria comprometer ele demais. E então furioso joga o celular dela no chão e pisa em cima, deixando Ângela assustada. Enquanto isso Leonardo fala com Luz ao telefone, e conta que um homem muito estranho atendeu o celular de Ângela, e pede para ela falar com a advogada para saber o que está acontecendo. Em seguida, Mirta chega no quarto do filho querendo saber o porquê ele recusou o empréstimo que Alma ofereceu, e o filho fala que jamais vai aceitar o dinheiro de Alma, mas Mirta fala que não quer perder sua casa, mas Leonardo diz que a casa já está perdida, e que o dinheiro que Alma ofereceu não chega a cobrir o que eles devem. E reforça que nunca vai deixar que sua mãe fique sem teto e sem comida, mas não tem mais o que fazer. Ele diz que basta esperar o valor do seguro de vida de seu pai para resolver algumas coisas, mas Mirta furiosa fala que eles não vão receber nada, e Leonardo assustado quer saber o porquê, e ela conta que Sandro está devendo à seguradora, e não teve a coragem de fazer o favor de pagar antes de morrer, e Leonardo fala para a mãe respeitar a memória de seu pai, e sai do quarto furioso, e Mirta grita mandando ele voltar. Por outro lado, Aníbal fala para Ângela que ela vai morrer ali, no mesmo lugar aonde Lili morreu, mas fala que antes eles vão ter sua lua de mel. E as fotos que ele tirou vão provar que ela não era essa enfermeira boazinha que queria ser doutora. Porém lá fora a polícia está chegando, e começam a cercar a casa, quando Aníbal sai para fora e eles gritam. Mas ele começa a atirar e ambos trocam tiros. Mas quando eles entram na casa, Aníbal consegue acertar o inspetor,
e pega Ângela como refém e fala que ela não vai sair viva dali. Na comunidade, Luz dá remédio para Guilherme, que reclama do gosto ruim, mas Luz fala que ele precisa melhorar. Em seguida, Abel e Pablo chegam, e Guilherme fica feliz em ver os amigos, e eles entregam os presentes que compraram para o menino. Pablo pergunta como ele chegou na vila, e Luz fala que Félix o levou, e Guilherme conta que o motorista de ônibus o reconheceu, e que levou ele até seu pai, mas que não se lembra de muita coisa porque desmaiou. Os rapazes ficam horrorizados, e Guilherme conta que estava sendo ameaçado por um homem que o levou para uma casa abandonada, e que estava cantando para ele ganhar dinheiro, e conta que ficou muito fraco, mas Luz diz que já falou com a advogada e vão denunciar esse homem. No cativeiro, Aníbal manda os policiais abaixarem as armas senão vai matar Ângela, e eles fazem isso, mas em seguida Ângela dá um golpe em Aníbal, e o inspetor atira nele que cai no chão. Os homens entram e prendem Aníbal, e Ângela é socorrida, e então o inspetor fala que ele está preso e tudo o que disser será usado contra ele. De volta à vila, Pablo pergunta o que Luz decidiu sobre Félix, e ela fala que isso é melhor para Guilherme, mas Pablo diz que não para ela, e quer saber o que o coração dela diz. E Luz fala que não sabe o que fazer, mas Pablo diz que o coração dele só diz uma coisa, que a ama, e que quer proteger ela e Guilherme de Félix e de quem quer que for. Na mansão Santillana, um advogado conversa com Mirta, e leva um documento dizendo que aquilo é uma ordem de despejo, e que ela tem 48 horas para desocupar a casa, senão será despejada. Ângela já está na delegacia com o inspetor, e ele fala que Aníbal vai ficar preso, e que ela foi muito corajosa, mas Ângela fala que está com muito medo, e depois pergunta se o inspetor está bem, mas ele mostra que estava usando coletes. Em seguida a advogada chega e fala que uma pessoa que a ama muito entrou em contato com ela, e então Leonardo chega e os dois se abraçam, e ele fala para ela nunca mais fazer isso com ele, porque senão ele morre, e então os dois se beijam. Nesse meio tempo, Alma está esperando por alguém, quando Álvaro chega, e ela fala que pensou que ele iria deixar ela plantada, e ele fala que só foi ali porque não quer Ângela com outro. Alma conta que conversou com um amigo, e que ele já explicou como ela precisa postar as fotos sem ser identificada, e garante que Ângela vai achar que foi Aníbal. Mas o mais importante é que Leonardo não vai querer mais nada com ela. Álvaro fala que nesse momento ele vai entrar para consolar ela, mas fala para Alma não tentar mais nada contra Ângela, senão ela vai se ver com ele. Leonardo chega com Ângela no apartamento, e fala ao telefone com Beatriz, e avisa que Ângela já está com ele. Ângela fala que está muito aliviada de ver Leonardo de novo, e ele fala que se algo acontecesse com ela ele morreria porque a ama, e Ângela diz que também o ama com todas as forças. Os dois se beijam, e Leonardo quer ficar com ela, mas Ângela diz que foi um dia muito cheio, e em seguida o celular dela toca, e Ed fala para ela entrar no grupo da universidade, porque saíram umas fotos bem pesadas dela. E enquanto isso, Alma está selecionando as fotos e envia para Leonardo, e fala que ele vai sofrer do coração quando vê isso. No apartamento, Leonardo recebe a mensagem de Alma, e fica chocado ao ver as fotos, e pergunta para Ângela o que aquilo significa. Na mansão Santillana, o advogado fala que a seguradora deixou claro que não vai pagar o seguro,
Mas Mirta, desesperada, pede para o advogado fazer qualquer coisa para conseguir, porque vai recompensar ele, e desesperada fala que não pode perder sua casa. Enquanto isso, Pablo quer saber se Luz não sente nada por ele, mas ela fala que primeiro precisa pensar no seu filho, mas ele se aproxima dela dizendo que a ama, e Abel chega querendo saber o que está acontecendo ali. No apartamento, Leonardo e Ângela estão lendo os comentários dos homens nas fotos, e ele quer uma explicação, e começa a se lembrar dos momentos que Ângela falava que iria trabalhar à noite, e de quando entrou no carro de Aníbal. Mas Ângela fala que essas fotos foram tiradas quando doparam ela. Mas Leonardo quer saber se nas outras fotos ela também estava dopada, e pergunta se esse era o trabalho dela, e Ângela fica desesperada. Abel e Pablo discutem, e Guilherme escuta quando Pablo fala que estava declarando seu amor para Luz, e Abel, furioso, pergunta se Luz sente alguma coisa pelo primo dele, e ela diz que não sente nada por nenhum dos dois, e manda eles a deixar em paz. Ângela fala para Leonardo que tiraram essas fotos dela quando estava inconsciente. E Leonardo fala que se realmente as coisas foram assim, porque ela não disse nada. E Ângela fala que tinha vergonha de dizer isso, e que Aníbal estava ameaçando ela, e que naquela noite que ela chegou tarde na casa dele, foi exatamente o dia que tiraram aquelas fotos. Leonardo quer saber se era por isso que ela chegava tarde em casa, e Ângela, chorando, pergunta se ele acha mesmo que ela se vendia. E então pega sua bolsa e vai embora do apartamento, e Léo fica desnorteado. Por outro lado, Luz dá comida a Guilherme, e Félix chega trazendo um delegado, dizendo que ele vai ajudar a encontrar o homem que fez mal ao menino, e pergunta se Guilherme reconheceria ele, e o menino garante que tem o rosto do homem na sua mente. E Félix pergunta se por acaso ele voltasse ao lugar conseguiria reconhecer, e o menino garante que sim, e então Luz fala que isso é o melhor a se fazer, para que esse homem nunca mais faça mal a nenhum menino. Do outro lado da cidade, Leonardo vai até uma delegacia e fala que foi fazer uma denúncia, porque mataram seu pai, Sandro Santillana. Nesse meio tempo, Luz pensa no momento que Pablo se declarou para ela, e em seguida Ângela chega contando que foi vítima de Aníbal, e que ele a sequestrou, mas o inspetor conseguiu salvar ela. Ela mostra também que postaram umas fotos dela nas redes sociais, e que Leonardo está duvidando dela. E Luz pergunta se essas fotos são do dia que tentaram fazer mal a ela. E Ângela diz que sim, e lamenta porque pensou que esse trabalho ajudaria ela a pagar seus estudos, mas só trouxe desgraças para a vida dela. Na mansão Verga, Samantha vai até o quarto e entrega o contrato pré-matrimonial para Álvaro, e ele vê que está escrito que se ele descobrir qualquer infidelidade, ou expor a imagem de Samantha em público, e resolver pedir o divórcio, vai ter que ceder todos os bens que tem, e principalmente as ações que possui no Hospital Verga. E então Álvaro fala que ela está louca, se acha mesmo que ele vai assinar aquilo. Por outro lado, Ângela e Luz conversam, e a amiga dá forças para Ângela, e em seguida Pablo vai dormir na sala, e Ângela pergunta se aconteceu alguma coisa. Luz chama ela para fora, e conta que Abel expulsou Pablo do quarto porque os dois brigaram por ela, e diz que não pode lidar com isso. Ângela pergunta se Luz está apaixonada por algum dos dois, e Luz fala que Pablo roubou seu coração,
E Ângela diz que já sabia, porque reparou pela forma que ela olha para ele. Luz fala que não pode se apaixonar porque tem Guilherme e precisa dele, e conta que Félix pediu para eles tentarem de novo, mas Ângela fala que ela não pode fazer isso. Ângela apoia a amiga, e diz que apaixonadas ou não, elas precisam seguir em frente. No quarto, Abel recebe a visita do espírito de Dona Pura, e ele fica assustado dizendo que vai rezar várias Ave Maria para ela não aparecer mais. Porém Pura fala que ele não a deixa em paz, e dá umas bofetadas nele, e depois conta que foi ali para dar um recado ao neto, dizendo que Deus traçou um futuro específico para ele, porque ele tem um coração muito bom, mas que ele precisa abrir mão de algumas coisas. Pura vai embora, e Abel fica desesperado achando que um fantasma de sua avó o visitou. Nesse meio tempo, Álvaro está lendo o contrato pré-matrimonial absurdo que Samantha exigiu, e vê que se Álvaro trair ela, terá que pagar por todo o tratamento de Clara no Hospital Verga, e então ele pergunta o porquê daquilo, e Samantha fala que essas são as condições dela, e que se ele quiser continuar com as regalias que tem ao lado dela, então vai precisar assinar, mas Álvaro pergunta se ele não assinar, se por acaso Samantha está disposta a passar por outro escândalo para se divorciar, e ela diz que sim, mas quer saber mesmo se ele está disposto a desistir de ajudar a irmã dele, e então Álvaro assina o documento. Samantha fala que agora sim eles podem marcar o casamento civil, e pergunta se ele não sente mais nada por Ângela. E Álvaro diz que não, e que ela só está com raiva, mas Samantha fala que está ardendo em fogo por ele, e eles começam a se beijar. No apartamento, Leonardo vê os comentários que estão deixando nas fotos de Ângela, e em seguida liga para ela, mas Ângela não atende, e vê a mensagem de Leonardo pedindo para conversar com ela. Em seguida, a campainha toca e é Alma, que chega dizendo que foi ali para saber de Leonardo, porque ele não chegou em casa e nem estava no hospital. Léo fala que queria ficar sozinho, e Alma pergunta se ele está assim por causa de seu pai, ou por causa de Ângela, e diz que as fotos estão em todo lugar. Leonardo fala que não quer acreditar que Ângela se vendia para pagar a faculdade, mas a loira diz que as fotos estão bem explícitas, mas Leonardo a defende dizendo que naquela noite ela chegou muito mal, e contou que uns caras queriam fazer mal a ela, e Alma diz que isso foi o que ela contou para ele. E Leonardo pergunta o que a ex-noiva pensa sobre isso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.